A história da obra divina em Rio Grande, município localizado no litoral sul do estado do Rio Grande do Sul, teve início na segunda metade da década de 1980. Em 1986, chega à cidade Carlos Alberto Rosa Soares, membro outorgado em Porto Alegre em 1984, que passa a realizar reuniões de Jorei em seu lar. Nesse período, são formados os primeiros membros. Outra messiânica, que residindo temporariamente em Rio Grande, contribuiu para com a difusão pioneira, é Norma Silva. Ela apresenta o Jorei a Eloís Silva de Almeida, sua amiga de infância. No fim da década de 80, através da dona Norma Silva, membro atuante da Igreja de Porto Alegre, ela veio a serviço e ela já era uma amiga de infância de minha mãe, tinha se perdido durante muito tempo. Ela ficava na minha casa, então ela falava muito na igreja, ministrava Jorei, nos ministrava Jorei. Com o passar do tempo, ela terminou o trabalho dela, voltou para Porto Alegre, e o meu irmão, que era portador de uma doença gravíssima, hipertensão arterial severa. E aí, quando nós fomos para Porto Alegre, meu irmão estava no Instituto de Cardiologia, a dona Norma, a dona Talva, mãe da Melise, foi ministrar Jorei como dedicação do meu irmão lá no Instituto de Cardiologia. E aquilo me tocava profundamente, e eu dizia que a única coisa que eu poderia fazer seria o mesmo do que ela estava fazendo, acontecesse o que acontecesse com meu irmão. Margarete Silva de Almeida ingressa na fé e passa a participar dos cultos em Porto Alegre. Ela recebe também em seu lar, com frequência, a visita de missionários vindos da capital para apoiar a difusão do Jorei e dos ensinamentos de Meixo Sama na cidade. Dentre essas pessoas estava a missionária Annelice Doroteia Steglitz. E aí eu ia todos os meses, eu ia em Rio Grande fazer reunião na casa da dona Eloí. Porque a gente fazia essas reuniões do Rio Grande, Porto Alegre, são 4 horas. Eu saía aqui às 2 da tarde, chegava lá às 6 e começava a ministrar Jorei e falar sobre ensinamentos. Me outorguei e continuei, depois foi minha mãe, meu filho, depois a minha irmã e os outros, quase todos os outros membros conhecidos. Então assim encontrávamos na minha casa, normalmente após o retorno dos cultos, que eu trazia jornal. Eu fui convidada por uma membro, amiga, a Maria do Carmo Brandão Schwab, a qual me convidou para ir lá na casa da dona Noeli. Ao chegar lá, o que eu percebi? Uma grande paz, tranquilidade, um lugar muito harmonioso e simples, aonde membros iam, recebíamos Jorei, naquela harmonia, naquele silêncio, algo, vamos dizer assim, paradisíaco. Foi uma coisa tão rápida que quando a gente viu, não tinha lugar na casa, de tanto que cresceu. Daí alugamos o primeiro núcleo de Jorei. Em 1998, membros do Rio de Janeiro transferidos a trabalho se juntam à família messiânica de Rio Grande. Juntos, decidem alugar um imóvel para a abertura de um núcleo de Jorei na cidade. A unidade estava localizada à Rua Visconde de Rio Branco, no bairro Cidade Nova. O reverendo Miranda me chamou e falou assim: eu recebi aqui na Casa de Difusão Porto Alegre membros que moram em Rio Grande, na cidade de Rio Grande. E eles têm um desejo muito forte de iniciar uma unidade religiosa lá também. Então ele me pediu que eu fosse até lá para começar a reunir esses missionários, esses membros, né? Logo em seguida nós conseguimos, né, achar um local que era ideal para a época e os membros alugaram então esse local que veio a ser o núcleo de Jorei de Rio Grande. Esse local foi o embrião do futuro local que seria a Casa de Jorei de Rio Grande. Em fevereiro de 1999, o então missionário Luiz Felipe Luciou
é designado pelo responsável pela Casa de Difusão Porto Alegre, ministro Luiz Carlos Santos de Miranda, para difundir o Jorei e os ensinamentos de Meixo Sama na cidade de Rio Grande. Sua tarefa era, junto aos membros, criar condições para a abertura da Casa de Jorei. Eu recebi a missão de ir morar na cidade de Rio Grande. Eu fui recebido por uma família que lá estava, o senhor Jesus Danilo Gedel e a dona Tânia, que me hospedaram na sua casa, para apoiar então aos membros lá, com o objetivo de abrirmos uma unidade religiosa. Né? Naquele momento já tínhamos a dona Eloí, a Margarete Almeida, né? A família Almeida, que eram membros, haviam conhecido aqui em Porto Alegre a igreja, né? A família da dona Leila Monte, dona Ideli Mendonça, né? Eram os membros pioneiros daquela época que logo abraçaram esse ideal, né? E passaram a apoiar. E alugamos uma casa, né? Que foi assim o primeiro endereço oficial da igreja em Rio Grande, na rua Duque de Caxias. E esse foi um período muito marcante, o início da minha vida missionária, laços de amizade, de carinho, né, que estabeleci com essas pessoas, que basicamente foram os meus mestres, né, e me apoiaram na difusão da fé messiânica. Apesar de serem ainda poucos messiânicos, graças ao servir sincero de todos, o imóvel foi preparado para a inauguração da unidade. O seu Carlinhos Soares, né, que era um membro pioneiro lá da cidade. Quando eu cheguei, ele já messiânico, outorgado, ele toda a vida trabalhou na construção civil e foi fundamental o conhecimento dele, né, de como que podia fazer cada coisa. A gente era os auxiliares, né, e ele ia dizendo, não, aqui a gente vai fazer tal coisa, aqui precisa fazer isso, vamos retirar essa parede, né, com toda a segurança, né. O proprietário da casa também foi uma pessoa muito generosa, né, nos apoiou, contribuiu também, né, financeiramente para as mudanças que foram feitas e por isso até se permaneceu lá durante muito tempo. Em 29 de junho de 1999, foram entronizadas as imagens da Luz Divina e de Meixo Sama pelo reverendo Rogério Hetmanek. A Casa de Jorei de Rio Grande estava localizada na rua Duque de Caxias, 349, Centro. As pessoas, né, vinham, claro, ali a posição da casa, né, como era um local bem central, fácil acesso para os membros virem dedicar, e graças a Deus as pessoas passavam e queriam conhecer, e para todos que se ofereciam o Jorei, todos recebiam, se sentiam muito bem e voltavam, né, e depois trazia alguém da família, um conhecido, um amigo. Em 24 de outubro de 2015, a unidade religiosa foi transferida para seu atual endereço, Rua Conde de Porto Alegre, 349 Centro. Desde o início das atividades de difusão do Jorei e dos ensinamentos de Meixo Sama na cidade, diversos ministros e missionários ofereceram sua dedicação sincera em prol do crescimento da Igreja. Inspirados no legado de seus pioneiros, os messiânicos do Jorei Center Rio Grande se empenham na obra divina.